Então, nós vamos ficar todos aqui, as crianças também. As tias estavam até preparadas para saírem com as crianças, mas eu quero que nós, nossos filhos, possamos estar estudando um pouco a respeito de Deus. Estamos fazendo uma série de mensagens baseada no Decálogo, nos 10 mandamentos. Estamos iniciando a segunda parte do Decálogo. A primeira parte nós já vimos, então o 5º mandamento é o primeiro dessa segunda lista. Já vimos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 7 de Êxodo: tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento: lembrarás e farás toda a tua obra. E agora, queridos, nós vamos para o versículo 12. Vamos ler juntos, irmãos, o versículo de número 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quinto mandamento, irmãos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Queridos, é com muita tristeza, com muita angústia na alma e com muito medo que estamos percebendo a quebra gradativa da lei de Deus, e principalmente do 5º mandamento nas últimas gerações, irmãos. A gente tem notado essa situação triste diante da lei do nosso Deus. E quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, mais precisamente no texto de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele nos faz uma revelação muito problemática. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem a afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Então, sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo esses dias, queridos. O pensamento que diz o seguinte: uma vez que você ache que está errada uma lei ou um regulamento, tudo bem se você o desobedece. Então, a lei, ela deixou de ser absoluta para ser relativa. Se você não concorda com determinada lei, com determinado item, então fique à vontade para desobedecer. É esse o pensamento que está em voga
em nossos dias. Tal é o raciocínio que está sendo usado hoje pelas crianças, em relação ao se percebido nos trabalhadores. Você não está de acordo com alguma coisa, então haja de acordo com a sua mente, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua filosofia de vida. E essa situação tem sido perigosa, irmãos. Tem se espalhado em todas as áreas da sociedade, inclusive nas igrejas conservadoras. Vivemos numa época em que cada pessoa sente que tem o direito de fazer suas próprias regras, sem se preocupar com o livro de regras que nos foi dado por Deus, irmãos. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical, nós falávamos. Muitas vezes nós estamos sendo guiados pelo nosso próprio raciocínio, pelo nosso próprio achismo, do que mesmo pela palavra de Deus. E isso deve nos chamar a atenção, queridos. A pessoa que segue essa filosofia falsa, irmãos, de agir conforme o seu próprio pensamento. Sempre soube que o respeito pela autoridade, desempenhar seus deveres no mundo. Então, queridos, embora a gente viva numa outra época, embora a nossa geração ela seja marcada pelo pós-modernismo, estabeleceu autoridades, e essas autoridades elas precisam ser reconhecidas, elas precisam ser obedecidas, em detrimento aos nossos achismos. Hoje é difícil, queridos, nós percebermos uma submissão, uma sujeição, uma obediência, um respeito para com as filhos e consequentemente por parte do pai ou das consequências, elas são trágicas. Porque essa situação que é vivida dentro de casa vai afetar a sociedade, irmãos. Vai afetar outras áreas da nossa vida. Toda vez que um cristão ou uma igreja cristã quebra um princípio bíblico, então nós estamos aqui diante do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então esse mandamento dos deveres pertencentes a valores, como nós vamos estar aprendendo com base no versículo 12. E é importante nós compreendermos os termos pai e mãe. O mandamento diz respeito à honra a pai e mãe. Não é só a pai, em detrimento da mãe. Honra teu pai. Quantos pais já me procuraram, irmãos, falando que o filho só obedece um e desrespeita o outro, ou então obedece um e fica brincando com o outro, e assim por diante, queridos. E muitas vezes a gente obedece àqueles que usam de mais energia. Parece que a gente só se submete quando nós somos ameaçados, quando a nossa integridade física ela é. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Não somente os pais naturais, queridos. Esse mandamento também visa aqueles pais que não são naturais. Muitas vezes aqueles que são adotivos não têm o mesmo amor, não têm a mesma honra para com esses pais, como se eles fossem os seus pais naturais. Um outro detalhe, queridos: devemos honrar o nosso padrasto, a nossa madrasta. Quantas vezes eu tenho ouvido: seu pai natural, será que é isso naturais?
E aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, queridos, compreender, queridos, que Deus, Ele deixa bem claro que esses realmente precisam ser honrados, esses realmente precisam ser reconhecidos, independente da situação deles. E nós, filhos, nós inferiores, eles são superiores, eles são autores, porque Deus nos deu essa responsabilidade. Pai e mãe são melhores? Não, porque receberam essa incumbência. E aí os filhos precisam honrar, precisam reconhecer, precisam realmente estar se submetendo à autoridade dos seus pais. Então, que lições nós podemos aprender do quinto mandamento para nós, queridos? Primeiro, dever dos filhos. O texto deixa bem claro: honra teu pai e tua mãe. O apóstolo Paulo, ele faz menção desse texto lá em Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Veja a ênfase que o apóstolo também dá ao pai e à mãe, a mãe e o pai. E aí a pergunta que surge para nós: quais são? Vamos lá, queridos. Então eu quero mencionar aqui, exteriormente. Como assim, pastor? Primeiro ponto, honrá-los. Porque muitas vezes nós honramos exteriormente, mas interiormente nós estamos repudiando o pai ou a mãe. Os irmãos estão entendendo? Honrar pai e mãe interiormente, como também exteriormente. Ah, mas os pais não veem o coração, mas Deus vê, queridos. Instruções. Hoje pela manhã, queridos, nós estudamos um livro fantástico. Eu quero fazer a propaganda da escola bíblica dominical. Você que não tem vindo para a escola dominical, está perdendo uma excelente oportunidade de estar estudos. O livro da sabedoria, irmãos. Salomão, ele disse que nós devemos ouvir, irmãos. Eu estava falando hoje pelos passados e nós ouvimos esse questionamento de muitos pais hoje, pela manhã. Os nossos filhos, eles veem a gente como obsoletos, ultrapassados. Muitas vezes eles não estão dispostos a ouvir as nossas instruções, irmãos. Porque na mente deles eles sabem de tudo. Então qual é o dever do filho? Não só honrar os pais, mas ouvir as instruções do pai e da mãe. Devemos também, queridos, obedecer suas ordens. Devemos acatar, queridos. O quinto mandamento nos chama a atenção a esse dever, irmãos. Obedecer, muitos ouvem, mas não obedecem. Eu não sei se você tem vivido essa realidade dentro da sua casa. Então, qual é o dever dos filhos? Ouvir as instruções dos pais, obedecer suas ordens, a censura mansamente. É importante, queridos, porque às vezes nós somos repreendidos e aí a gente sai batendo no chão, irritados. Receber a censura, frente, irmãos. Já percebeu essa reação de um dos filhos? Só falta explodir. Isso não acontece aqui. Então, se eu estou errado, eu tenho que receber a censura mansamente. Então, queridos, esse é um outro dever. É um outro dever, amá-los. Amar os nossos pais, queridos.
um dever cuidar deles quando preciso. Eu já tenho falado para os meus filhos a respeito disso. Não que eu já esteja na terceira idade, mas eu estou caminhando para lá. Quem vai cuidar de mim, irmão Altani? Os filhos precisam entender que vai ter uma época que eles vão precisar cuidar dos pais. Isso está inserido no 5º mandamento da lei de Deus, irmãos. Pais. E quando eles falham, quando eles não atentam para o dever que eles têm para com os seus pais, para com essas pessoas que Deus instituiu para estarem conduzindo essas vidas em Deus, quais são os pecados que os filhos podem cometer? A negligência da obediência aos naturais ou não. Então, também o pecado da inveja de seus superiores. Alguns têm esse sentimento nocivo para com seus pais. Isso é terrível, queridos. Ato de rebelião contra os que são seus superiores. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de filhos rebeldes, irmãos. Não sei se a culpa é única e exclusiva dos filhos ou dos pais. Porque uma mãe de uma igreja que eu pastoreei no Iguatu, ela chegou e disse para mim: pastor, eu nunca dei uma chinelada no meu filho. Quando eu precisei. Sabe o que foi que eu disse? Você perdeu a última oportunidade da sua vida em relação ao seu filho. Muitas vezes, irmãos, nós não disciplinamos os nossos filhos pensando que isso é um ato de amor. Isso não é amor, irmãos. Porque o pai que ama, ele disciplina o filho. Eu vou repetir. Quando nós retemos a vara, irmãos, que devemos usar para com os nossos filhos, nós estamos demonstrando desamor para com eles. Precisamos ensinar os nossos filhos. Não estou fazendo apologia a surra, né, ou bater, não. Quando necessário, a gente precisa usar. Antes que eles apanhem da polícia lá fora. Então, queridos, nós, filhos, podemos pecar nesse sentido, quando nós nos rebelamos. Pais, cometer o pecado de conduta errada contra quem está no comando. E quem está no comando são os nossos pais. Podemos estar pecando quando nós mostramos desonra para com os nossos superiores, para com aqueles que estão sobre nós, irmãos. Então, nós pecamos com respeito a isso. E por isso, irmãos, nós realmente devemos parar e pensar sobre o 5º mandamento, como tem sido o meu relacionamento com os meus pais. Você cristão, como é que você tem visto a sua mãe? Como é que você tem visto o seu pai? Nós vamos falar também dos deveres dos pais, mas independente de como eles sejam, independente se eles são cristãos ou não, independente deles seguirem a lei de Deus ou não, o meu dever é de honrar os meus pais. Agora, o apóstolo Paulo, no versículo 4, em Efésios capítulo 6, ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Efésios 6, versículo 4. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quais são os queridos? Então, nós podemos aqui relacionar alguns deveres dos pais. Primeiro, queridos, amar e cuidar deles. Realmente devemos demonstrar isso na prática. Amar os nossos filhos, cuidar deles, treiná-los no conhecimento das Escrituras. Os meus filhos precisam aprender a palavra de Deus primeiramente dentro de casa.
Muitas vezes nós delegamos para a igreja a instrução religiosa dos nossos filhos. A igreja realmente tem essa função, a igreja tem esse papel, a igreja realmente precisa investir na espiritualidade da família, mas tudo começa dentro de casa, queridos. Pelos filhos. Hoje pela manhã eu falava sobre isso, queridos, devemos orar mais a Deus, pedindo que Ele nos dê sabedoria, nos dê paciência. Haja paciência, queridos, para nós educar os meninos de hoje. Haja paciência. Muitas vezes, muitos se preocupam com isso, ó. O problema não é dinheiro, queridos. Preste bem atenção. Muitas vezes a gente se mata, dá tudo do bom para os nossos filhos. Errado, pastor? Não. O erro, queridos, é achar que isso é tudo. Irmãos, eu tive uma aluna, ela tinha o melhor celular da classe, andava, era mesmo. Irmãos, eu vi um pai quase chorando diante de mim, pastor, eu tenho feito tudo por essa menina. O senhor não imagina o que eu tenho feito para dar tudo do bom e do melhor. O que é que está faltando? O que é que está faltando? E eu falava com aquele pai, talvez esteja faltando mais atentar com ela. Queridos, muitas vezes nós achamos que o material é o mais importante, não é, queridos. Se nós não damos atenção aos nossos filhos, se nós não sentamos com eles, se nós não os orientamos, e só descemos a chibata, para todos entenderem, nós vamos estar produzindo delinquentes, irmãos, na sociedade. Precisamos mais dar atenção aos nossos filhos, orientá-los. Então, realmente nós devemos estar orando por eles, devemos conservá-los em submissão. Eles precisam sempre lembrar que precisam estar submissos às autoridades, a começar de dentro de casa, lá fora. A professora, eles precisam estar, os professores, muitos professores estão aqui, podem dizer que tem sido assim um desafio, conduzir uma classe de 30, 40 alunos, rebeldes, irmãos. Esses meninos precisam entender que há autoridade na sociedade, que há hierarquia, elas não podem ser quebradas, queridos, a começar de dentro de casa, quando tudo está desorganizado deles, quando há troca de ofensas dentro de casa, então está tudo perdido, queridos, está tudo perdido. Eu não sei se eu estou sendo claro, irmãos. Tudo começa dentro de casa. A minha mãe, de saudosa memória, dizia, o costume de casa vai à praça. Então, do jeito que os meninos tratam vocês, eles vão tratar os professores, vão tratar todos lá fora. É desse jeito, né? Então, queridos, devemos conservá-los em submissão. Devemos, querido, você, mãe, tem sido um exemplo para os seus filhos. Você, pai, você tem sido um exemplo para os seus filhos. Eles podem copiar você. Para nós, como é que nós estamos nos comportando diante dos nossos filhos? Como é que nós tratamos Deus diante dos nossos filhos? Como é que nós tratamos a igreja diante dos nossos filhos? Como é que nós tratamos as nossas autoridades diante dos nossos filhos? Porque se você fala mal do prefeito dentro de casa, fala mal do seu chefe, fala do pastor, detona, quebra o pau em cima dessas pessoas, então eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão fazer a mesma coisa. Eu não posso, diante dos meus filhos, abrir o coração e desabar todos os meus pensamentos. Eu vou contaminá-los
Eu preciso ser exemplo para os meus filhos. Essas responsabilidades devem ser observadas por aqueles que têm autoridade. Deus ensina aos que estão em autoridade quanto à responsabilidade para com Ele, para com Deus e para com aqueles com quem se relacionam. E há uma passagem bíblica fantástica, queridos, lá em 1 Samuel. Veja o que é que Samuel diz. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Esse texto deveria ser memorizado por nós pais. 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Veja qual foi a atitude de Samuel diante do povo de Israel. Quanto a mim, longe de mim de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Glória a Deus por isso. Longe de mim pecar contra o Senhor. Eu continuarei orando por vocês, ensinando o caminho bom e direito. Os pais não podem perder. Não podemos. Quais são os pecados que os pais cometem diante dos seus subordinados, diante dos seus filhos? O 5º mandamento, ele proíbe negligenciarmos ou fazermos alguma coisa contra a honra e o dever que pertence a cada um em suas diferentes condições e relações. Então, quais são os pecados que os pais podem estar cometendo? A negligência dos que estão sob sua autoridade. Eu não posso negligenciar, eu sou pai, custe o que eu custar. Eu não posso negligenciar isso. A busca de uma das decisões para o meu bel prazer, para a minha própria glória, de maneira nenhuma. Eu peco também quando eu mostro que os meus filhos devem estar fazendo determinadas coisas que não agradam o Senhor. E a nossa obediência aos nossos pais deve ser no Senhor, queridos. No Senhor. Até o Senhor não ser contrariado. Então, muitas vezes os pais, eles pecam incentivando seus filhos. Queridos, temos que ser prudentes no exercício da autoridade. O calor da emoção não é um bom momento para tratarmos de determinados assuntos com os nossos filhos. Eu não posso me exceder no uso da minha autoridade para com os meus filhos, provocando-os a ira. Eu peco também quando há a exposição dos subordinados ao mal, ou a tentação para o mal. Eu tenho que ter cuidado com isso. Eu não posso de maneira nenhuma expor os meus filhos a fazer aquilo que é contra a lei de Deus. E para que isso aconteça, eu preciso conhecer qual a vontade de Deus. Eu também posso pecar, queridos, quando eu sujeito os meus filhos a um mau exemplo, por uma conduta errada. Em outras palavras, queridos, tem que haver uma coerência. Coerência, queridos. Muitas vezes nós dizemos algo para os nossos filhos e fazemos o oposto. Estão entendendo, queridos? Os nossos filhos não são bestas. Eles observam, queridos, a nossa conduta diária. Eles estão vendo o nosso comportamento a cada dia, queridos. Se não há coerência, se eu não ajo de maneira que os meus filhos possam me copiar, então aquilo que eu falar, aquilo que eu passar para eles, vai ser em vão, queridos. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E vamos caminhar, irmãos, para a conclusão.
A terceira lição é que há uma promessa bendita, irmãos. Já falei demais, e eu quero caminhar para o final, falando dessa promessa. E a promessa é a seguinte, queridos: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há uma recompensa, queridos. Amém, queridos? Há uma recompensa. Esse é o primeiro e o único mandamento com promessa, queridos. É o único. Eu dou esses gritos para despertar alguns, porque a gente percebe que alguns já vão quebrando o pescoço. Então, irmãos, há uma promessa. A promessa anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida. É uma promessa de prosperidade. Quem quer longevidade e prosperidade? Levanta a mão aí. Alguns não querem. Eu quero longevidade. Eita, seu Carlos. Eu quero longevidade, eu quero prosperidade. Então, irmãos, há essa promessa. Agora, desde que possamos servir, possamos viver para a glória de Deus, para o bem do nosso próximo. A todos aqueles que guardam este mandamento, essa é uma promessa bendita, queridos. Aquilo que Deus tem reservado para esses, com certeza estará cumprindo, irmãos. Vida longa não é simplesmente uma questão de viver muitos anos sobre a terra. Não, queridos. Se bem que isso é bom, não é quantidade de anos, e sim a vida longa de viver por uma razão, uma única razão. Sabe qual é? Para a glória de Deus, queridos. Viver para a glória de Deus. Essa é a razão, queridos. Não importa quantos anos Deus ele vai nos conservar aqui, nós vamos viver para a glória de Deus. Essa deve ser a maior razão para nós, queridos. Vivermos para a glória dele. Nós, filhos, atenção, meninos, meninas, crianças, adolescentes, jovens. É necessário que nós possamos honrar os nossos pais, para que nós possamos viver para a glória daqueles que honram os seus pais. Queridos, a prosperidade prometida é uma prosperidade que deve ser vista dentro do plano da glória de Deus. Por vezes será difícil ao crente entender como sua porção pode ser chamada de prosperidade. Mas, se por meio dela Deus é glorificado, é para o bem do próprio crente. E um dia ele vai entender, porque Deus o fez passar por aquilo que o mundo nunca estaria rotulando de prosperidade. Mas esses vão estar vivendo essa promessa de Deus, queridos. É o que nós devemos. A revolta, a rebeldia contra os pais. Alguns ficam contando os meses para completar 18 anos, queridos, para ter a sua carta de alforria. Agora quem manda em mim sou eu. Um filho servo de Deus pode ter 15 anos, pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, voltando e obedecendo aos seus pais. Enquanto eu tive mãe, em determinadas decisões que eu tomava na vida, eu ligava para minha mãe: dias para você completar 18 anos, para serem livres. Quando você completar 18 anos, aí muita coisa vai mudar. Você vai tirar a carta de motorista, você vai passar a responder diante da justiça pelos seus atos, você vai ter determinadas obrigatoriedades, mas vocês não terão
a carta de alforria para fazer o que vocês querem. O filho obediente, o filho cristão, é aquele que sempre estará ouvindo seus pais para terem uma vida longa e próspera sobre a face da terra. Isso não significa que todos os crentes em Cristo terão vida longa e prosperidade, mas somente aqueles que não quebrarem o 5º mandamento, esses terão uma vida longa e próspera sobre a face da terra, queridos. Irmãos, a palavra de Deus nunca passa. Então que possamos atentar para o 5º mandamento. Eu quero concluir dizendo, queridos, que em meio aos dias difíceis, somos chamados por Deus à paz e à concórdia dentro de casa. Precisamos, queridos, nos dispor, por sua graça, a seguir o ensino da palavra em todas as áreas. Isto é, se quisermos amar a vida e ver dias felizes, precisamos, irmãos, amar a palavra de Deus. Que Deus esteja ensinando a cada um de nós, filhos, a honrarmos os nossos pais. Eles podem ser até a pior pessoa sobre a face da terra. Deus cobrará deles, mas também cobrará de nós, se não cumprirmos o 5º mandamento da lei de Deus. Que Deus, Ele nos abençoe, queridos. Amém.